Mas eu queria entrar agora no assunto de terapias hormonais, porque recentemente o Conselho Federal de Medicina proibiu a prescrição de terapias hormonais para efeitos estéticos, para fins estéticos, uso de, com que tem anabolizantes, esteroides, androgênicos. Queria te ouvir. O que você achou dessa decisão do Conselho Federal de Medicina e quando existe recomendação médica para essas terapias hormonais? Olha, eu acho o seguinte, que essa proibição a princípio é positiva. Por quê? Porque mostra uma preocupação maior com a regularização, né? Com a fiscalização. Né? Você colocar aí uma burocracia a mais para que alguns casos, né, sejam proibidos, né? E realmente muitos usos indevidos acontecem. Tá? O que eu acho? Eu acho assim, essa medida não é para os casos dos pacientes que têm privação da produção, né, de testosterona, enfim. Não são para essas pessoas, né, que precisam da reposição hormonal. Né, homens com 50 anos de idade, 40, não produzem mais testosterona, ou até o hipogonadismo mais precoce. Uhum. Né, se você não produz, isso é um diagnóstico médico, a indicação permanece. Não foi proibido nesses casos. Sim. Seria só para fins estéticos. Somente para fins estéticos. Mas o que acontece? Se o homem ele produz pouco, vou dar o exemplo do homem, ele produz, sei lá, 200, né, ele tem níveis de 200 de testosterona, e você vai ajustar para 800, para 900, ele vai ter um ganho de massa muscular, ele vai ter um ganho estético. Ele vai ter uma melhora do anabolismo, ele vai ter um aumento de força muscular, um ganho de massa muscular, de disposição, né? Vai ter melhora de performance no treino, ele vai treinar mais, ele vai gastar mais caloria, vai acelerar o metabolismo, vai definir mais. Então, assim, eu acho muito difícil dissociar, né? Porque os benefícios estéticos, eles andam juntos dos benefícios clínicos. Né? Então, no caso da pessoa que precisa, ela vai ter os dois benefícios, não tem jeito. Né? Agora, sim, eu acho que aqueles casos, né, de pessoas que você vê que é puramente esportivo, né, fisiculturistas, enfim, eu acho que esses casos aí continuarão a ser proibidos, né? E tem um ponto negativo que eu vejo sobre isso. Eu falo sempre o seguinte, quando você proíbe, você está afastando o praticante, né, do halterofilismo, que só quer estética, do profissional médico. Você está burocratizando, ele vai buscar isso no mercado negro. No mercado negro, você tem ali substâncias produzidas em quintais, né, com aditivos, veículos de transmissão, né, da medicação, óleos de cozinha. Isso vai aumentar muito mais os danos nesse público. Eu sempre falo o seguinte, que eu prefiro sempre mesmo o paciente que ele vai fazer uso por estética, eu prefiro que ele fique próximo a mim. Eu prefiro que ele tenha acesso a mim. Por quê? Porque ele vai chegar, ele vai fazer por estética mesmo, ele vai fazer doses que eu não recomendo, tá? Ele tem, às vezes, contraindicações, tá? Ele tem um fígado ali doente, ele tem ali outros problemas, ele tem um aumento da resistência à insulina, né? Se você elevar demais essa testosterona, vai piorar o colesterol. Tá? Ele vai ficar mais nervoso, enfim, tem várias contraindicações, mas eu ainda prefiro que ele tenha acesso a mim, que ele venha, porque eu vou falar isso que eu estou falando para vocês aqui. Se ele tiver uma sensibilidade com relação a isso, ele pode diminuir até a dose. Ao invés dele fazer 4 gramas de testosterona, que é um absurdo, e muitas pessoas fazem por estética, eu vou conseguir que ele faça 2. Eu vou conseguir identificar nos exames algum quadro mais grave. Eu vou falar, agora a coisa ficou séria, se você passar daqui, você vai ser hospitalizado, sabe? Você não vai chegar nem aos 50 anos. Então, assim, eu ainda prefiro que ele esteja próximo. Né? Essa é a minha opinião. Eu acho que realmente tem que proibir mesmo, mas isso, infelizmente, vai afastar. Ele vai buscar opinião, né, no professor da academia, nada contra, claro, né? Mas ele vai buscar o mercado negro. Né? Quando ele está próximo, eu consigo minimizar os danos.